jubileu leva-nos para muitas áreas, mas nós vamos falar sobre perdão. Mas eu vou te explicar algo aqui, eu queria que você estivesse muito atento àquilo que Deus está trazendo para nós, para que você entenda o que é jubileu. Porque quando nós fazemos até a libertação, muitas vezes nós declaramos, né, quando a gente vai ministrar sobre a raiz de iniquidade, né, que até 50 anos, o ano do jubileu, nós profetizamos sobre a vida da pessoa a libertação, entende? Isso a gente faz há muito tempo. E muitas pessoas nos perguntavam, o que é jubileu? E a gente explicava, mas né, tem que ter muitas vezes para entrar isso no nosso coração, amém? Então, eu queria que você estivesse atento, anotando, para você entender. Deixa a sua Bíblia aberta em Levíticos. Levíticos 23, o Senhor começa instituindo 3 ocasiões especiais para que a nação de Israel venha observar. Eu vou dar uma explanada geral, meia rápida, porque eu não quero me atentar a isso, mas você precisa conhecer um pouco dessa história. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero orar por um minuto. Pai, em nome de Jesus, e eu quero que você também ore. Eu peço que você, eu tenho certeza que cada um aqui veio com um propósito. Cada um saiu das suas casas, do seu trabalho, está cansado, e todos temos situações a vencer na nossa vida. E você tem que entender que o Deus de poder está aqui. E Ele precisa ouvir você. Ele quer ouvir você. Então, que você ore, declare aquilo que você está buscando, aquilo que você necessita. Porque eu creio que aqui, como o Felipe falou, alguém está precisando de libertação? Eu estou precisando de libertação. Muitas vezes nós precisamos nos libertar de nós mesmos. É o principal, libertar de nós mesmos. Amém? Então, feche os seus olhos, fale, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, porque sabemos que Tu és o único Deus, poderoso, maravilhoso, Deus forte, onipotente, onipresente, onisciente. Pai, que tudo aquilo que o Senhor planejou para esta noite, para esse congresso, porque eu sei que ele nasceu no Teu coração, que se cumpra todo o propósito de hoje até domingo à noite, que nada fuja do Teu querer, que o Teu Espírito Santo reine o tempo todo, em todo o tempo, Senhor, e principalmente sobre as nossas vidas, Senhor. Sonda cada coração. Tenha liberdade, Espírito Santo, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e só o Senhor para conhecer. Que o Senhor venha fazer uma faxina e comece hoje, Espírito Santo, paira sobre cada um aqui. E nada impedirá o Teu mover, para a glória do Teu nome. Acampe com Teus anjos aqui, Senhor, quantos for necessário, anjos de guerra e intercessores ao nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, Levíticos 23, no 3, diz assim, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Essa foi a primeira direção que Deus deu para o povo observar. Separar um dia, sábado, Shabat. Chama-se Shabat. Sábado, a palavra sábado é descanso. Significa descanso. Então, eu separo um dia para adorar, para dar culto, para me santificar, para ter gratidão, adoração no meu coração para Deus. É uma direção que Deus pediu à nação de Israel para observar. Aquele dia era um dia separado para o Senhor. Entende? Então, o sábado, a palavra sábado significa descanso. Outra data especial foi o Shemitah. Shemitah. Vamos, vire a tua folha, vai até o 25, Levíticos 25, o 3 e o 4. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha e colherá os teus frutos. Porém, no 7º ano
haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a vinha. Então, cada 6 anos, 7, o 7º ano era para a terra descansar. Era para a terra, chamava-se Shemitah. Isso tudo era para que o povo confiasse em Deus. Porque Ele é dono de toda a terra. Então, naquele 7º ano, Shemitah, ninguém ia plantar, não ia podar, não ia fazer nada. O que desse, eles iam ser supridos. Eles não podiam fazer nada. Era um ano inteiro. Confiando. Porque Deus queria mostrar para o povo que Ele era um Deus da provisão, que Ele ia socorrer, que Ele ia proteger, e que o reino espiritual está muito antes do material. Nós temos que entender nisso, porque tudo começa no espiritual. Então, aquele ano era um ano que suspendiam os tributos, não eram cobrados tributos. Esse Shemitah, as pessoas tinham o direito de chegar na terra. Se eu tivesse uma plantação, naquele ano eu não podaria, eu não semearia, mas o meu irmão, o meu vizinho, ele poderia chegar lá e pegar aquilo que a terra tinha nascido espontaneamente, daquilo que Deus tinha dado sustento. E 7 anos, e 7 vezes, esses 7 Shemitahs é o ano do jubileu. Então, são 49 anos. Aí, os 50, aí tudo aquilo que durante um tempo o povo fez, muitas vezes da sua maneira, como muitos de nós, e se endividou, e tomaram posses da terra, tiveram que entregar para outro, porque ficaram devendo, deram seus filhos, pessoas como escravo. O ano do jubileu, os 50 anos, os 7 Shemitahs que Deus falava que era para esse povo guardar, era o ano que era tudo voltava, era tudo restituído. Tudo aquilo, o escravo, ele retornava. A terra que eu perdi, que eu fiz uma dívida, ela retornava para o seu dono, para o seu primeiro dono. Então, isso é jubileu. Então, para você entender, é um ano, né, de agradecimento, é um ano de proteção. E naquele ano todo também não se faria nada. O 50º ano. E era uma declaração que o povo guardando aqueles 49 Shemitahs, os 7 Shemitahs, que daria 49 anos no 50º, era uma dependência total do Senhor. E aquilo seria um renovo para mais 49 anos na dependência do Senhor, sabendo que Ele é dono dos céus e da terra. E a terra não era, e não é minha, é dele, foi ele que fez. Entende? Então, era uma afirmação que o jubileu exigia, era o perdão total, era o ano do jubileu. E isso coincidia também com uma festa que chama Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer reconciliação e perdão. Reconciliação e perdão. Então, as pessoas eram perdoadas. E muitas vezes, às vezes, a pessoa podia até pensar assim, né, no direito dela de ter aquela terra. Ela adquiriu, era justo, mas ela também ia receber. Entende? Você também ia devolver aquilo, mas você também receberia aquilo que foi tomado de você. Aquilo que foi dado em conta, em paga, pelo que tinha acontecido durante esses 49 anos. Então, aqui nós vamos falar de perdão, que é o que o jubileu também fala. Porque é uma celebração de agradecimento da provisão, da proteção que Deus fez durante todos esses 49 anos. Era uma celebração. E esse ano é o ano do jubileu. É o que é comemorado em Israel, o ano da restituição dos 50 anos. Então, eu creio que você aqui já está discernindo, já está aprendendo, e que tem muita coisa para ser devolvida para você. Amém? Porque para mim tem. O inimigo
roubou muitas coisas. Já tirou muitas coisas de tantas outras gerações, e Deus vai trazer, e Deus vai restituir, porque a palavra do Senhor fala: o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, você sabe como agir, você sabe contra o que lutar, como fazer para conquistar. Então, esse ano é o ano do jubileu, o ano de restituição, um ano do Senhor devolver, um ano de remissão, um ano de restauração, um ano de total perdão. Então, nós vamos falar de perdão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, essa ministração, esse pequeno detalhe assim sobre essas 3 ocasiões, para que você entenda jubileu. Você vai receber explicação muito mais profunda, até mesmo com outras pessoas que vão ministrar, e cada dia vai ser um pouquinho, você vai entender cada vez mais. Então, anote, mas aqui, essa ministração, nós vamos falar da parte do jubileu, que fala do perdão. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Então, aqui o Senhor está falando dos seus atributos. Eu quero que você também abra a sua Bíblia em Mateus 6. Volte um pouco aí. Vamos lá ler esse texto sobre o perdão. Mateus 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o 14 e o 15, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as suas ofensas. Então, aqui, tudo para o Senhor tem um se, né? Se perdoares as suas ofensas, o Pai vai perdoar. Quem precisa de perdão aqui? Eu também preciso. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos perdoar e ser perdoado. Porque nós estamos convivendo com pessoas, temos relacionamento, temos filhos, maridos, trabalhamos em todo o tempo e as pessoas são diferentes, como eu sempre falo aqui. As pessoas não pensam como nós, não têm o temperamento, a personalidade completamente, mas nem sempre nós concordamos, mas nós temos que aprender a lidar com essas situações. Então, o Senhor fala: se perdoar aos homens as suas ofensas, você também vai ser perdoado. Se, porém, não perdoares, você também não será perdoado. Então, tem uma pequena palavra, se. Então, isso é algo que nós temos que atentar todo o tempo. Então, voltando sobre o ano do jubileu, falando sobre Shemitah, o descanso da terra, e todas essas situações, você vê, se você for olhar, você pensa assim, que como Deus era muito rigoroso, né? No tempo da lei, antes de Jesus vir, nós sempre associamos a lei com algo que proíbe, com exigência, com limitações. Mas você vê aqui o cuidado de Deus, com essa história de Shemitah, essas festas, guardar esse 7º ano, o ano de descanso, o 50º. Desculpe, eu não li sobre o ano do jubileu. Eu queria que... Vamos ler lá, volta em Levítico um pouquinho. Levítico 25, 10 e 11, que vai falar do 50º ano, para você se situar aí, que daí você, mais tarde, você pode ler mais, meditar mais, para que você venha conhecer mais. Santificareis, Levítico 25, 10, o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será o jubileu, não semeareis, nem cegareis, e que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então, aqui era uma dependência total do Senhor, e você veja, cada um voltava à sua família, porque naquele tempo, se alguém ficava devendo algo,
Os filhos iam como escravo. A esposa ia como escravo. Então, no 50º ano, tudo retornava. Tudo. Os filhos, a esposa, aquilo que foi tirado, tudo era perdoado. Tudo voltava para o primeiro dono. Era algo que Deus fazia para que acabasse com a desigualdade social, que é o que nós vemos tanto hoje. E não é o sonho de Deus. Então, naquilo que voltava, naquilo que era restituído, acabava uma boa parte com aquela desigualdade social que um povo vivia. E eram 49 anos para começar tudo de novo. Então, muitas vezes, Israel parou muito tempo de guardar essas 3 direções que Deus deu, observar, e foi por muitas situações que foram parar no cativeiro, na Babilônia, porque não observava isso aqui. Porque eles ficavam pensando, de 7 em 7 anos tinha a remissão, né? O Shemitah. Era tempo de perdoar. E eles ficavam achando injusto, como até hoje, eu e você, quando alguém nos fere, nos magoa, qual que é a primeira vontade? Se justificar, vingar, eu tenho direito. Então, ali, muitas vezes, eles entendiam, né, que não era justo. Ele ficou devendo, por isso que ela pegou a terra, mas era uma obediência. Então, trazendo para o perdão é um dever. Se eu perdoar, se eu não perdoar. Então, aqui, o Senhor, Ele não perguntou assim, olha, você quer devolver a terra? Você quer devolver aqueles que você levou cativo? Não, tinha que devolver naquele 50º ano. Tinha que devolver tudo, tinha que perdoar tudo, tinha que zerar a conta. Tinha que zerar. Então, não era, acontecia o perdão por força da lei. Não era por merecimento. Eu mereço. Nós merecíamos perdão? Não. Muitos de nós não merecemos perdão. Mas o Senhor nos perdoa. E nos perdoa muitas vezes. E por isso que Ele fala que eu e você devemos perdoar 70 vezes 7. Então, você veja, muitas coisas que Deus, Ele trabalha ao favor de nós, por amor de nós. E nós, muitas vezes, não entendemos assim. Ali, o povo, ele não tinha, não acontecia o perdão por merecimento, por bondade de qualquer um. Era por obedecer à lei. Era por dever. Eu tinha que devolver. Era certo. E o perdão é a mesma coisa. Muitas vezes situações se levantam e têm se levantado, porque eu creio que quando você tem um coração perdoador, aí que o diabo fica muito irritado. Porque quando eu perdoo, eu tenho liberdade no Espírito. Só o Espírito Santo para fazer eu e você perdoar. Só Deus em mim e você para fazer, porque eu não perdoo. Eu mesma não consigo perdoar. Se não é Deus habitar em mim e eu entender que se eu não perdoar, eu não serei perdoada, e a qualquer momento eu posso fazer alguma caca e eu vou precisar ser perdoada. Mas nós sempre olhamos para o nosso eu, né? Como eu falei, muitas vezes nós precisamos ser libertos do eu. A libertação começa no meu eu. Porque eu acho, porque eu penso, porque eu não acho justo. Não é justo. Mas Deus não pergunta, Ele fala que é para perdoar. Ele fala para perdoar. Por isso que muitas situações que nós temos enfrentado e não temos entendido. Porque quando eu não perdoo, eu não tenho liberdade, eu não consigo levantar minhas mãos, eu não consigo adorar. A primeira coisa, quando uma pessoa me fere, e não é só com você, é comigo, é conosco também, é todo dia, toda hora. E principalmente quando você está à frente, porque o diabo quer falar, você. E daí eu penso, vem milhões de pensamentos, vem milhões de promessas,
Vem milhões de situações, eu falo, não, eu não vou dar essa para o diabo. Porque amanhã ou depois eu tenho que ministrar pessoas, eu tenho que estar nesse altar, eu tenho que ir para o encontro com Deus. Amanhã ou depois eu tenho a Santa Ceia. Amanhã depois, vem turbilhões e daí não vale a pena. Eu não vou perder isso, eu não vou perder para o diabo. Então é isso que eu penso, eu não vou perder a comunhão com o meu Deus, com o Espírito Santo, porque eu não vou conseguir levantar os braços, eu não vou conseguir adorar, eu não vou conseguir me quebrantar, porque nós podemos fugir de tudo, mas não da consciência. Você não tem como fugir da sua consciência, aquilo fica aqui, e você fica com aquilo, não tem como. Então eu entendo e eu vivo pela palavra. Se você perdoar, então eu quero perdoar. Mas é fácil? Não, não é fácil. Tem coisas que é muito difícil. Mas eu tenho. Eu quero obedecer a Deus acima de todas as coisas. Eu quero obedecer a palavra de Deus, porque eu quero morar com Ele, eu quero ter intimidade, eu quero viver muito mais Deus do que eu tenho vivido. Eu preciso mais dEle. E eu creio que você também precisa. Você precisa para perdoar, porque nós não conseguimos falar, eu perdoo, se não for pelo Espírito. Eu vou falar muitas vezes. Teve situações que eu dobrei o joelho, eu falei, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Está escutando, Satanás? Eu perdoo essa pessoa, eu perdoo, eu abençoo essa pessoa. E só orando por ela, e só orando assim que você consegue. Não é fácil. Você vai olhar para mim e falar, porque você é pastora, porque... Não. Eu sou feita de carne e osso e sangue quente também. É quente o meu sangue. Só Jesus sabe. E muitas vezes eu preciso me libertar de mim mesma. Não sou eu, porque se eu controlar, se eu estiver no controle, eu não vou fazer o que presta. Então o Senhor está aqui, porque Ele quer ver você livre. Ele te trouxe aqui, porque Ele quer te ver liberto. E Ele precisa te libertar, te curar, para Ele te entregar tudo o que Ele tem. Porque senão nós não vamos receber. Porque era o ano do jubileu, é um ano de remissão, de restauração, de total perdão. Total. Zerava a conta. E daí o que acontecia? Tudo era devolvido, tudo, a família, aquele filho que estava escravo. Então hoje nós não temos isso. Você tem que estar devendo aí, se você não tem dinheiro, você tem que pagar por teu filho para trabalhar para aquela família lá que você não pagou. Mas você está escravo do mesmo jeito. Se você está devendo e não paga, você é escravo. Se você não perdoa, você é escravo. Se você está com uma vida torta e não consegue conduzir a sua casa, os teus filhos vão ficar na escravidão. Então, escravos de Satanás, muitos filhos, muita família. Se você não tem um coração perdoador, o teu casamento está numa escravidão. Então, é isso que Deus quer, restaurar tudo, fazer tudo, restituir tudo que foi roubado, a paz que foi roubada, os filhos que foi roubado do âmbito do lar, o marido que não consegue, que não está na presença do Senhor, que não vive, ou que vive de maneiras que não agradam ao Senhor. Então, é um ano que tem que zerar. É restituição total. É uma mudança. Mas você que está aqui, precisa ter um coração limpo. Um coração de adorador. Um coração que o Espírito tem liberdade. Porque se o Espírito não está em mim, para que eu tenha essa liberdade, outra coisa vai estar. É uma brecha terrível para Satanás agir nesse momento. A falta de perdão. Mas é como eu falei, é algo que precisa ser trabalhado. Muitas situações você consegue perdoar muito facilmente, mas tem situações que você tem que dobrar o joelho, e você tem que liberar perdão, e você tem que falar muitas vezes, e você tem que falar para o diabo, eu perdoei sim, eu abençoo aquela pessoa, porque eu sei que não foi ele, foi você. Porque o inimigo, ele quer podar.
Ele quer impedir o que Deus tem para cada um de nós. Para que você não viva o ano do jubileu. Para que você não viva os 100% de que Deus sonhou. Por isso que Ele faz tantas intrigas. Por isso que Ele se levanta de tantas maneiras. Mas quando eu tenho um coração perdoador, quando eu me entrego verdadeiramente, quando eu deixo o Espírito de Deus me conduzir, quando eu clamo, eu peço, e a palavra do Senhor diz, em João 15, que Ele, vamos ler lá, quase todas as vezes que eu estou ministrando, o Senhor me traz essa palavra, porque é isso que eu falo em minhas orações. Ele fala que Ele é a videira, e nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E sem mim, nada podereis fazer. Eu amo toda essa palavra, mas esse aqui, ó, o último lá, porque sem mim, nada podereis fazer. Nada. Sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, ninguém ama ninguém, ninguém perdoa ninguém. E por isso que o inimigo luta tanto para nós não termos comunhão, não termos intimidade, não conhecer a verdade. Porque quando eu conheço, eu sou liberta. Quando eu leio, quando eu medito, eu entendo que o perdão é um dever. Eu devo perdoar. Eu devo lutar contra, porque não é eu, não pertence à minha vingança. A vontade é de se vingar. A vontade é bater na mesa, vai e volta. Isso aí é com todos. Não é só com você, é com todos. Mas por obediência eu me detenho. Por obediência eu retrocedo. Por obediência eu me calo. Por obediência saber que lá na frente, por eu ter me calado, por eu ter ficado, é o Senhor que vai me honrar. Porque Ele fala isso, que a Ele pertence a vingança. A Ele pertence a vingança. Porque normalmente o que nós queremos é vingar. Então o perdão, ele significa conceder a remissão a qualquer ofensa ou dívida gerada por uma transgressão. É desistir de qualquer reivindicação. Eu desisto. Deus vai fazer. Deus vai trabalhar. Eu entrego ao Senhor. Eu falo, Deus, é só o Senhor. Porque se eu for na minha força, porque se eu for no meu falar, vai ficar muito pior. E um abismo puxa outro abismo. E é ofensa em cima de ofensa, porque eu sei, eu já vivi isso. Eu já vivi isso dentro da minha casa quando eu era criança, eu já vivi isso dentro do meu casamento, e era ofensa atrás de ofensa, uma desonra atrás de desonra, uma vergonha atrás de vergonha, porque se falasse uma, eu tinha que falar 10. E nunca era muito bom o que eu falava. Nunca. E aprender a se calar, numa hora que a vontade é de falar muito, é só o Espírito Santo. É só Deus, é só Ele em nós, porque senão não conseguimos. Por isso tantas pessoas dentro da igreja ferida, por isso tantas pessoas dentro da igreja com casamento destruído, por isso tantas pessoas dentro da igreja com situações terríveis dentro de casa, porque não tem intimidade, não tem Deus, não tem uma constante com o Espírito Santo. Somos muito espirituais. Na terça-feira, como vamos para a célula, mais uma vez eu falo isso. Na quinta-feira, quando vem para um culto. Mas lá em casa, lá não sei aonde, lá não somos nada espirituais. Isso quando nós somos naturais, carnais, que é mais terrível ainda. Então, Deus nos concede um perdão livremente. Jesus me perdoou antes, muito antes, como todos nós aqui. Então, nós devemos perdoar como Ele estabeleceu. Vá um pouquinho mais para frente em Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Então, o Senhor fala longe de todos nós. Então, é um ensinamento que Deus
que o nosso Senhor traz sobre o perdão e tantas outras coisas. Então, é condicional. O perdão, pois Deus só pode perdoar na medida que estamos dispostos. Quem lembra do credor incompassivo? Todo mundo conhece, eu creio, a grande maioria dessa história. Então, o credor incompassivo, ele perdoou, aquele senhor perdoou a dívida tão grande de uma pessoa. Mas depois aquela mesma pessoa encontrou com o seu conservo e não perdoou uma coisa tão pequenininha. Isso mesmo acontece conosco todo dia. Se você ler essa história, vamos lá, Mateus 18, eu não vou ler toda, vou ler só o final do versículo ali 34, para você ter uma noção. 18, 34. O credor incompassivo fala de um servo. 18, ele começa ali no 23, e ele diz, né? Ele perdoou uma quantia muito exorbitante, muito grande. E depois o seu conservo chega e clama para que ele perdoe de joelho. E ele não perdoa. E todos ficam indignados. E no 34 diz assim: indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Então, o que quer entregar verdugos é espírito, aquilo ali, trazendo para o espiritual, que aquilo era no natural, era uma prisão, era pessoas que iam bater, que iam judiar, trazendo para hoje verdugos são demônios. Quando eu não perdoo, eu sou atormentada. É dor de estômago, é dor de cabeça, é artrite, artrose, é tudo it. Câncer. Quantas doenças, quantas dores, e todo mundo achando que é natural. Todo mundo achando que é natural, não é natural não, minha irmã. Tudo, se for checar, se você for ver, você está curando, você está tomando remédio há 20 anos, 30 anos para dor de cabeça. É demônio, é falta de perdão, dor no estômago. É um monte de problema, mas tem situações que nem eu, você sabemos. E nós temos que pedir o Espírito Santo para sondar. Tem situações que você magoou pessoas também, e isso está retido, isso aí está dando problema. Eu nunca esqueço de um propósito que nós fizemos aqui, o apóstolo Raimundo, num tempo de oração, à noite, quando nós começamos às 10 até meia-noite, lembra, né? Tantos anos atrás, graças a Deus, estamos aí perseverando. E ele fazia um jejum e nós nos reuníamos e orávamos aqui. E eu não lembro direito a palavra, a direção, mas o Senhor pediu para nós estarmos orando se existia alguma situação que nos prendia, que estava precisando perdoar, liberar perdão, alguma coisa que ainda nos aprisionava. E eu orei, eu levei aquilo muito a sério, porque a gente pensa que está tudo liberado, entendeu? A gente pensa, nós somos humanos. Eu, há mais de 4, 5 anos, eu não era pastora, eu era líder, mas eu orei e o Senhor me trouxe. Eu magoei muito meu marido quando ele foi começar a reformar a nossa casa. Eu feri meu marido muito e Deus trouxe aquilo. Eu busquei no Senhor. Eu nunca ia lembrar daquilo, se não fosse Deus. Nunca. Ia ficar lá registrado nas mãos do inimigo. Porque ele começou a construir e eu tinha muita alergia, né? Que graças a Deus eu sou liberta disso. E coçava e quase arrancava o nariz fora, e eu fugia para a casa da minha mãe. E deixava ele lá. Entendeu? E ele colocou tudo dentro de uma peça para reformar tudo, e não tinha comida, não tinha nada, ele tinha que se virar. E fazendo tudo para quem? Para mim e para os filhos. Né? Mas a gente, né? Eu não conhecia Jesus. Tá? E não digo que não estou livre de fazer coisas erradas, porque conheço. Nós não estamos livres, mas hoje é outro nível, né? Como diz o apóstolo, é outro nível, entendeu? Deus, por misericórdia, Ele tem me ajudado, pelo Espírito de Deus, a não pecar nesses níveis, né? De estar vigiando muito mais, está a palavra tão dentro do meu coração, que eu luto
todo dia, por isso, como Davi fala, eu guardo a palavra no coração para não pecar contra Deus. Porque eu não pecando contra Deus, automaticamente eu não peco contra o meu próximo. Não é? Se eu obedeço os mandamentos, os preceitos, tudo aquilo que eu falo, eu não pego contra ele, eu não pego contra o próximo. Porque daí eu amo esse Deus. E por que nós não conseguimos perdoar? Porque não tem amor. O que está faltando para a igreja, para nós, é amor. Para o mundo lá fora. Mas o mundo lá fora ainda dá para entender. Mas para nós, então se eu não tenho, eu tenho que clamar. Eu tenho que pedir. Eu peço, igreja, eu já recebi o batismo no amor. E se eu recebi, porque coisa boa eu não era. Entendeu? E eu peço o renovo. Eu falo, Deus, renova, Deus. Renova, porque cada dia vem umas coisinhas novas. Cada dia vem pessoas que nós precisamos amar. Mas amar. E é só Jesus para fazer isso. E daí, quando eu amo, eu perdoo. É isso que está precisando. Então, se eu não amo, eu não consigo perdoar. E Deus é amor. Então, o perdão, ele revela o Espírito Santo em mim e em você. Se não há perdão, o que acontece? É uma grande brecha. É uma grande brecha. Então, aqui nós devemos ter um texto que eu sempre lembro, sempre vem na minha mente quando eu estou a ponto de fazer o que Deus não quer. Hebreus 12:15. Seguir a paz com todos. É fácil? É, igreja? Não é fácil. Cada um com uma naturezinha que só o sangue de Jesus. Cada um com um temperamento. Cada um com a personalidade forte, né? Como muitos dão desculpa. Então diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero ver. E ali continua no 15, só vamos ler mais esse, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio delas muitos sejam contaminados. Então, quando eu não tenho a paz com todos, eu não busco a santificação, eu não vou ver a Deus. Mas também, se eu não ficar atenta, vai ter raiz de amargura. Quando eu não estou cuidando, vigiando, quando ele fala aqui, para que ninguém seja faltoso, esteja atento, esteja diligente, quer dizer, você tem que estar ligado. Porque senão a raiz de amargura é aquela situação que você pensa que perdoou, você acha que perdoou, e tem uma coisinha que vai ficando um lixinho ali dentro, e é raiz de amargura, e é mágoa, é ressentimento, é decepção. Então nós aqui, nós estamos fazendo, esse é o segundo do ano, uma direção que Deus tem dado ao apóstolo, glória a Deus por isso, para que a igreja seja liberta. E eu tenho que aprender, me libertar. Tem situações que você vai precisar sim, vai precisar de um libertador, vai precisar de ajuda para fazer uma oração específica, mas tem coisas que eu e você podemos fazer. E é isso que Deus está trazendo nesse seminário, nesse congresso, o ano do jubileu. Eu tenho que aprender a caminhar com as minhas pernas em muitas situações. Eu tenho que pedir para Deus sondar o meu coração. Limpar, tirar essa raiz de amargura, as decepções que estão aqui ainda oculto. As mágoas, os ressentimentos, Senhor, limpa meu coração. E peça ao Espírito de Deus para sondar, ao Espírito de Deus para te guiar, para mostrar o que está oculto, o que possa estar dando direito legal. E isso começa por mim e por você, igreja. Líderes. Não são muitos aqui que são líderes, mas tem muitos líderes aqui, e que acham, muitos de nós, que acham que já estão muito curados. Cuidado com isso. Cuidado você achar que você é muito curado e muito liberto. Não, nós somos do Senhor, Ele nos guarda. Mas se o inimigo tiver algo na mão, ele vai esperar até um tempo. É esse o grande problema de pastores, líderes, grandes homens de Deus. E não digo que não são. Mas o diabo esperou até uma altura
para depois passar. Esse é o grande perigo. Então, o apóstolo tem trazido e tem falado que pedido para trazer mais pessoas. Mas a libertação tem que começar aqui pela raiz, pela massa primeira, para que tudo venha a ser santo. Porque se eu sou uma líder e eu não sou curada e não sou liberta, eu não posso guiar outro. Vai dar problema. E o diabo vai ficar guardando como situações que, se não é Deus, se não é uma vida constante com Deus, se é uma vida de oração com Deus, e o Senhor não revela, a mim e a muitos aqui, ele já tinha passado a perna. Então, não tenha não deixa esse orgulho, essas situações que vem um monte de discipulinho aqui, e muitos líderes não vêm. E às vezes são os que mais estão precisando. Eu não estou aqui para acusar ninguém, não. Misericórdia. Eu vivo numa constante sobre isso, sobre perdão. Eu vivo sob uma constante guerra. Não é à toa que eu sou chamada para ministrar sobre perdão, não é à toa que Deus me chama. É uma guerra. E o diabo, ele quer nos envergonhar. Só que enquanto eu ainda sou um discipulinho, é uma situação. Mas quando eu sou levantada uma pastora, sou levantado um apóstolo, sou levantado um profeta, aí a situação fica mais estreita. E muitos, ou tantos quantos Deus quiser, serão pastores aqui. Amém? Quem recebe ou não quer? Muitos aqui são profetas. Deus já tem revelado, porque a igreja vai revelando. Muitos aqui são evangelistas, apóstolos. E aí? Eu preciso estar com o coração totalmente limpo, totalmente liberto, totalmente curado. E eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso expor isso para Deus. Eu preciso vir até aqui. Não é vergonha. Não é vergonha. Vir até aqui, na frente, e reconhecer que tem situações, é pisar na cabeça do diabo. É falar, sobre a minha vida você não tem mais direito. Eu perdoo, sim. Eu perdoo e abençoo. Eu perdoo e abençoo e eu vou amar essa pessoa, porque Deus quer. Ele quer que eu perdoe, Ele quer que eu ame. Amém? Então, muitos erram por não entender o perdão, que é um ato de vontade e não um sentimento. Eu decido perdoar. Eu tomo a decisão. Eu decido fazer o que Deus mandou. Porque até hoje, ou até não sei quando, eu fiz da minha maneira e não deu certo. Enquanto eu não perdoava, enquanto eu me vingava, enquanto eu falava 30, porque eu ouvia 1 ou 10, estava tudo um caos. E quando eu resolvi ficar quieta, quando eu resolvi fechar a boca, quando eu resolvi obedecer a Deus, aí veio a honra. Aí veio a mudança. Aí Deus mudou a minha história. E eu sei que Ele quer mudar de muitos aqui, amém? Então, o perdão verdadeiro, ele sara feridas. Ele traz um alívio, ele traz paz no coração. Todos conhecem também a história de José. Você já pensou? Você já se colocou no lugar de José? Nós não passamos nada daquilo, gente. Nenhum irmão nosso vendeu. Apesar que eu até acho que tem um irmão meu que quer me vender, mas ele não tem autoridade. Mas nenhum irmão nos jogou lá no calabouço, né? Calabouço, né? Então, nenhum irmão nosso lá. Mas José, ele entendeu. Essa é uma grandeza. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 50. É só um pedacinho. Gênesis 50, 20 e 21. Essa história ela é muito linda. Eu sei que muitos assistiram na TV também, passou a história de José. E creio que a grande maioria aqui conhece. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. 21.
Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outro e vossos filhos. Assim o consolou e lhes falou ao coração. Olha a grandeza dessa pessoa, a grandeza desse homem. Ele foi vendido, ele foi jogado no calabouço, pois foi vendido como escravo. Ele levou 13 anos, para que, pelo menos é o que a gente entende, que ele tinha 17 e ele governou aos 30 anos, pelo que a Bíblia fala. Então, levou 13 anos para que cumprisse aquele sonho que Deus deu para ele, que todos se dobraria, toda a família se dobraria perante ele. E ele viveu pelaquela promessa, e ele entendeu que aquilo que aqueles irmãos fizeram, foi o próprio Deus permitiu, para que se cumprisse, para que ele fosse até o Egito, e eles pudessem ser sustentados e conservado a vida deles. Que Deus fez tudo isso, e permitiu essa situação. Se esse coração não tivesse perdoado, ele tinha ido muito longe? Não vai. Não vai longe quem não perdoa. Vai muito pouquinho, muito perto. Não vai longe. Então, José aqui, ele só chegou aonde chegou por causa da grandeza do coração. Então, eu e você temos exemplos na Bíblia. Eu e você temos exemplos em pessoas que vivenciaram essas situações e situações que nos conta, nos testemunha. Então, eu e você devemos clamar ao Senhor. Senhor, eu quero ser assim. Eu quero obedecer, mas eu quero ter esse coração assim. Porque se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Se o Senhor fez isso com essa pessoa, o Senhor faz isso comigo também. Mas o problema é que muitos de nós entram na igreja e ficam por 5, por 7 e por 10 anos na mesmice. Sempre no natural. É a coisa mais triste que tem. É uma pessoa conhecer a palavra de Deus, 10 anos dentro de uma igreja, 15 anos, ou 7, que seja, e ela está no natural. Ela não desejar mais de Deus. Ela não buscar mais desse Deus que está à disposição para quem quiser. Porque Ele não vai invadir. Ele respeita. Se tem uma coisa maravilhosa no Espírito Santo, é a educação. Que coisa mais linda. Como Ele é educado. Como Ele é doce. Como Ele é amável. Como Ele é tudo. Tudo. Ele não vai invadir. Ele só vai depender do que você quer. O que você quer, o que você tem pedido, o que você tem orado. Você tem se preocupado? Você tem se preocupado que você está há alguns anos e continua do mesmo jeito? Você tem se preocupado que há alguns anos você está e você não se livrou ainda dessa ira, dessa mágoa, desses ressentimentos, dessa vontade de revidar, de se vingar, desse desejo que tomara que aconteça assim assado. Nós temos que nos preocupar, porque eu acho que cada um aqui se conhece. Eu me conheço. Eu sei as falhas que eu tenho e eu luto e oro para Deus todos os dias, para Ele melhorar, porque eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim. E eu creio que cada um aqui tem áreas. Então, é o Espírito Santo que vai te mostrar. Então, quando eu tenho perdão verdadeiro, a minha alma, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, há um restabelecimento de equilíbrio. Há uma paz. A mente, o corpo estão unidos. Há um equilíbrio. Então, o perdão, ele restaura o relacionamento com Deus. Quando não tem perdão, não tem intimidade, não tem como. Eu oro. A própria palavra diz em Mateus 5, se eu não me engano, que até a oferta não chega no altar de Deus, Mateus 5, porque eu estou magoada, ferida com o meu irmão. Mateus 5, 22. O 22 e o 23. Vou ler ali a partir do 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, olha aí, pessoal,
Veja quantas palavras você tem falado aí para certas pessoas. Tolo, idiota, imbecil, é tudo a mesma coisa. Estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é para fazer? Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Quantas ofertas que não tem chegam no altar de Deus? Quantas? Está chegando aqui no gasofilácio? Está. Está pagando as contas? Está. Glória a Deus. Está pagando. Mas lá não está chegando. Não está. Nós já testemunhamos várias vezes, falamos do testemunho de Rebeca Brau, quando ela não queria ministrar a oferta e Deus falou para ela ministrar, porque ela tinha que ministrar a oferta. Se você pegar isso, quem sabe você até consegue no YouTube, pessoas que talvez tenham tanta dificuldade de entender a oferta, a primícia e dízimo, ela não queria nunca ministrar a oferta nos congressos dela, porque ela não precisava. E Deus falou, você tem que ministrar. Você tem que ministrar porque você está alimentando eles têm que abençoar. E ela obedeceu a Deus. E Deus deu uma experiência com ela, que Ele entregou o lugar onde ela ministrou nos Estados Unidos. Eles davam bags, são malas, lacradas como urna. O envelope é lacrado. Ele tira, tem cola, do tamanho de $1 dobrado. E Deus mandou ela levantar para ela contar, e ela não queria. Quando o Espírito Santo mandou 3 vezes, ela contou. E a oferta, e cada vez que ela abria aquele envelope, porque ela estava muito cansada, ela tinha viajado muito, ela escutava vozes dizendo, não dá nada, não vai fazer falta, não dá nada, não vai fazer falta. E o Senhor falou, está vendo, filha? Eu não lembro direito, que faz 10 anos, né, pastora? Mas uns 12.000 pessoas tinha, né? 8.000 pessoas. Deus recebeu a oferta de 12. Deus recebeu a oferta, apóstolo, de 12. Eu tenho isso num DVD gravado, da Rebeca Brau. Eu chorei, eu nunca chorei numa oferta. Eu já ministrei algumas vezes, mas eu estou falando isso porque tem muitos novos aqui. Tem muitas pessoas que não ouviram isso. Eu já contei algumas vezes. Eu chorei nesse dia, porque eu fiquei, há 10 anos atrás, eu fiquei apavorada. Que todas aquelas vezes que eu vim, será que Deus recebeu? Eu fiquei apavorada. Todas as vezes que eu vim entregar, eu tenho quase 20 anos de conversão, então foram 10 quase. Acho que a Rebeca faz mais de 10, porque a Neuza Tioca já faz 10, né? Vai fazer uns 12 anos. E eu fiquei preocupada, porque cada que ela abria, ecoava, e ela falou, Espírito Santo, o que está acontecendo? Eu ouvia vozes por todo o hotel. Eu estou ficando louca? Não. São as vozes daqueles que trouxeram no meu altar. Eu recebi só de 12. 8.000 pessoas num congresso. Quem sabe, pode ser, não sei se gravou, ela veio pela chave de Davi. Nós compramos todos os DVDs, as gravações, não sei se isso tem no YouTube, não sei se tem, você consegue, mas eu nunca vou me esquecer disso. Então, é muito sério. Então, quando eu perdoo, eu sou inteligente. Eu decido perdoar, porque eu sei que vai vir benfeitoria para mim. Eu vou ser perdoada, eu vou ter um coração livre, eu vou poder adorar, eu vou dobrar o meu joelho, o Senhor vai ouvir a minha oração, Ele vai ouvir, eu vou poder ofertar e o Senhor vai receber. Então, tem muitas situações, é muita coisa que Deus pode falar conosco. Então, eu queria só que você abrisse a Bíblia em Romanos 12, quando eu tenho muita dificuldade, né? Estou falando você, para perdoar. Nós precisamos compreender essa palavra aqui, ó, Romanos 12, 17 ao 19. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha aqui, Hebreus de novo, né?
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Então, o grande refrigério para mim e você é pensar que Deus, se você entregar para Ele, Ele vai resolver. Enquanto você ficar querendo dar um jeito teu, resolver da sua maneira, Ele não vai agir. Quando eu entrego, eu falo: Deus, o Senhor viu, o Senhor está vendo, olha aqui, ó, olha esse meu marido, dá uma olhada nesse meu filho, olha o que ele está fazendo. Mas quando eu resolvo espancar, esmurrar, xingar, fazer valer a minha vontade, o meu eu sobressair, aí Ele não vai. Ele não vai tomar conta disso. Então, quando eu entrego ao Senhor, Ele fala: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, é muito sério. Então, o detalhe nosso é esperar que Deus faça, porque nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos esperar o tempo de Deus, porque aquele também que fez algo, Deus também ama. É uma alma preciosa para o Senhor. E Deus também vai trabalhar no coração dele para ele reconhecer que ele estava errado. Deus também ama aquela pessoa, ela é especial e a misericórdia dela também alcança ele. Ou será que é só eu que sou florzinha de Jesus? Não é? Será que é só nós? Aquela alma lá não é preciosa para Deus, porque ela se ira, berra, grita e faz e desfaz e fala tudo. Nós éramos assim também. Nós éramos assim. Aí nós queremos o quê? 2 pesos e 2 medidas. Para mim, mas para ele, não é? Mas você não sabe quem ele é. Ah, mas você não conhece aquela pessoa. O meu vizinho. Você não conhece o meu patrão. Você não conhece a minha mãe. Ah, conheço. Eu conheço a minha. Já está bom demais. Já dá para tudo. Você nem imagina. Então, eu conheço. Mas você acha que Deus não ama aquela vida? Ama. Ele está fazendo um monte de coisa errada? Tá. Mas Deus também tem misericórdia dele. Deus ama ele também. Deus está dando uma chance para ele. Porque Deus me mostrou aquela situação de ter ferido o meu marido muitos anos depois. E se ele fosse agir, né, com ferro e fogo comigo, eu nem me lembrava, eu nem sabia que eu tinha magoado tanto assim. Eu nem sabia, porque quando Deus revelou naquele tempo que nós estávamos aqui, naquela oração, o apóstolo naquele jejum, de 21 dias, eu não me lembro se era 40, e nós orávamos toda noite junto, e eu fui pedir perdão para ele, quando Deus trouxe, eu peguei nas mãos dele, e ele chorava igual uma criança. Um homem está ferido, e eu feri. Então, não é só as pessoas que nos ferem, nós também ferimos as pessoas. Muitas vezes nós aqui, numa correria, com tantos líderes, a gente, numa palavra, pode falar algo que entristece. Então, eu quero, igreja, eu quero que, se você tem alguma coisa contra mim, venha agora e fale, eu cale-se para sempre. Se eu fiz alguma coisa em nome de Jesus, porque eu sou muito sanguínea, minha natureza não é fácil. Eu preciso me libertar de mim mesma. Então, eu falo, eu sou a primeira a me colocar aqui. Me perdoe. Porque muitas vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, nós falamos palavras que entristecem as pessoas. E eu e você não estamos livres disso. Amém? Todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu? Quando decidimos perdoar e entregar a Deus a justiça, vai prevalecer. Quando eu e você decidimos, eu abro mão da vingança, Ele vai me vingar, se for Ele, a vontade dEle, se for necessário, é Ele que vai fazer a vingança. Amém? Deus é o nosso vingador. Amém, igreja? E eu queria que você ficasse de pé. Esse ano é o ano da restituição, o ano da remissão, o ano do jubileu. Esse ano é o 50º ano.
É o ano de tudo aquilo que o diabo roubou. Os levitas podem vir, vamos tocar um louvor aí bem lindão. Eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Espírito de Deus para que Ele sondasse o seu coração. É você e Deus. Não olhe para o lado, não se preocupe com a sua esposa se ela estiver do seu lado, porque a salvação é individual, a cura é individual, todas as situações perante Deus, muitas situações, a libertação, a cura é individual, aquilo que eu fiz está registrado no mundo espiritual, é individual de cada um, e o Senhor está aqui, e você veio aqui porque Ele tem plano e propósito. É um ano de restituição, de restauração. Você também que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você já esteve aqui, talvez você esteve em algum lugar e hoje Deus te trouxe aqui. Você está tendo essa oportunidade de se reconciliar, de fazer tudo novo, ser uma nova etapa. O 50º ano é um ano de restauração, um ano de perdão total. O Senhor, Ele te perdoa. Ele me perdoou. Ele perdoou tantos. Então, meu irmão, feche os seus olhos. Eles vão estar cantando um louvor aqui, solando, cantando bem. E Deus vai estar falando com você, o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito de Deus para falar no teu coração, para trazer situações que hoje talvez o Senhor ministrou, Ele esclareceu. Você entendeu que é uma decisão. Eu decido perdoar. É um dever que Deus colocou para Ele restituir tudo que foi roubado, tudo aquilo que está nas regiões celestiais, que está ali para Deus te entregar. Ele só vai se entregar para você, meu amado, minha amada, se você perdoar. Porque se perdoar, serei perdoado. E tudo vai ser devolvido, tudo vai ser restituído. Porque o Senhor nos ama. Ele nos ama, Ele não faz acepção de pessoas. Você pecou muito, não importa. Não tem, é pecado, tudo é pecado. Você que não consegue ficar livre dessa dor, dessa acusação, dessa tristeza. A tua consciência, ela traz para você. Ela nos alerta, ela dá um sinalzinho. O Espírito Santo é como uma luz, ele dá um sinal, ele está te mostrando, tem algo para ser consertado. Primeiro eu tenho que me consertar com o Senhor, eu tenho que pedir perdão para Ele, porque Ele nos perdoou primeiro, Ele perdoou a mim e a você primeiro. Meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha. Você que é líder, você que talvez tem situações que precisa de conserto, aproveita enquanto é tempo. Não deixe o diabo te acusar, roubar e falar, não, você vai lá na frente. Vem até aqui na frente, meu irmão. Vem até aqui na frente, se renda, se prostre. Você está se rendendo perante o Deus Todo-Poderoso. Não é a mim, não é apóstolo, não é a pastor. É um Deus que está aqui para restaurar. Um Deus que está aqui para devolver a tua alegria. Um Deus que está aqui para devolver a tua paz. A paz que não tem preço que pague. Meu irmão, minha irmã, você tem que se render ao Deus Altíssimo. É Ele que cura, é Ele que transforma. É Ele que te ensina a perdoar. É Ele, é o Espírito Santo que capacita você a perdoar. Porque eu não perdoo de mim mesma. Eu não amo como eu devo amar se não for o Deus poderoso. Eu preciso. Hoje o Senhor quer restituir tudo. É libertação total, é perdão total de todas as dívidas, de toda dor, de todo saque, de tudo que Satanás saqueou de você. Toda acusação que ele tem feito na sua vida, que você não é capaz, que você não dá nada, que você não vai em lugar nenhum. Palavras que liberaram sobre a tua vida, que você não é ninguém. Você é sim. Você é uma alma preciosa para o Espírito, para Deus, para Jesus. Você é precioso, preciosa. Não deixa, não ouça mais essa palavra. Não deixa o diabo roubar a tua paz. Não deixa, não permita, porque o Senhor é um Deus que perdoa. Pode ser o pecado, Ele perdoa.
Ele perdoou assim porque Ele te amou primeiro. Ele morreu naquela cruz, Ele levou tudo no teu lugar, para que você não vivesse escravizado, não vivesse humilhado, não vivesse numa vida que não é o que Deus sonhou. Não se detenha, não se detenha, não olhe para o lado, não olhe para as pessoas, é você e Deus, porque Ele te ama, Ele te trouxe aqui para esse dia. Esse congresso, esse seminário é para nós líderes, é para nós pastores, é para nós M12, é para nós, é para mim. Esse seminário é para mim primeiro, porque eu preciso dele, e o Senhor quer deixar você livre. Intercessores, aqueles que podem, para vir ungir, orar sobre cada um aqui, levando cada um a liberar o perdão verdadeiro. O Senhor está mais de aqui. ti, Senhor. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir. Ele quer que você confesse, Ele quer que você deixe, mas você precisa dEle. Sem Ele nada podemos fazer, nada. O Senhor está aqui. Não perca essa oportunidade. Não saia daqui sem você liberar perdão, sem você se acertar com Deus, para que você possa erguer suas mãos, para que você possa adorar e louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Ele está aqui. Deixa Ele te tocar, deixa Ele falar com você. Dê liberdade ao Espírito de Deus. Retorne para a casa do Pai. Ele é o papai, Ele está aqui, Ele te trouxe aqui porque Ele quer você de volta. Você que hoje entrou aqui e quebrou a sua aliança de alguma maneira, o Senhor da aliança, Ele está aqui. Ele quer renovar a sua aliança. Então, não deixe que nada embarace a sua vida. Tem pessoas que não conseguem perdoar a mãe. Tem pessoas que, como eu, teve muita dificuldade para perdoar a sua mãe. Ela falou palavras pesadas. Ela te bateu muito. Ela te humilhou. Tem pessoas aqui que pais feriram. Pais declararam palavras pesadas. Pais humilharam. Tem pessoas aqui que maridos têm ofendido, têm humilhado. Tem maridos aqui que têm falado para suas esposas que ela não é nada. Então, meu amado, não é ele, não é ela, é Satanás querendo destruir a sua vida. É Satanás. Tem mães aqui que estão quase desistindo de orar por filhos. Tem mães aqui que não estão querendo mais nem orar pelos filhos rebeldes, filhos desobedientes, que entristecem o pai e a mãe. Hoje o Senhor está aqui, Ele quer te curar, Ele está para te curar. Não perca essa oportunidade. Se renda presente ao Senhor. Se renda diante desse Deus poderoso, um Deus que muda a nossa história. Só Ele para ensinar a perdoar. Só Ele para ensinar eu e você a perdoar. Ele está aqui, meu amor. Se proste diante do Deus Altíssimo. Retorne para a casa do Pai. Reconheça que você tem feito da tua maneira. Reconheça que você tem andado da tua maneira. Que você precisa se libertar de você mesmo. A primeira libertação é libertar de nós mesmos. É deixar que o Espírito nos conduza. O Espírito de Deus nos conduza. Amém. Age Espírito Santo. Age Espírito Santo. Adecoura manassanda rabacure manassanda. No nome
menos de que menos de mim, mais de ti, Senhor. Senhor, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Faça essa canção para o Senhor, se constranja com a glória de Deus, de todo o seu amor, infinita humildade, serve, que Ele cresça, e que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja